Olá, começa agora mais uma edição do programa Gente em Destaque, aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje eu vou conversar com o jornalista aqui do Vale do Paraíba, o Luiz Carlos Ribeiro. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Rodrigo, é um prazer estar com você no programa Gente em Destaque. Aliás, é uma honra, né? Ter uma TV aqui na cidade de Jacareí e mostrando aquelas pessoas que se deram um pouco pela cidade, né? Nesses meus anos aí, então fico muito grato e estou à sua disposição nesse tempo que eu tenho praticamente como jornalista, principalmente na área do esporte. Não que eu não tenha passado, né, por outros locais, mas hoje a gente caminha por esse caminho, né, e andando pela rua, a gente está sempre conhecido. Luiz Carlos, o ligeirinho do esporte. Você nasceu em Lambari? Eu nasci em Lambari, né, Minas Gerais, né? Minas Gerais, sul de Minas. Sou um filho de 6, né? Hoje meu pai falecido, minha mãe falecida. Vim para Jacareí no ano de 73 para 74. Fui para São Paulo morar com a minha tia. Fiquei um ano, estudei por lá e retornei para cá. E a partir desse momento, né, eu comecei, minha mãe colocou na Jam, Guarda-Mirim, até então nada de jornalismo. Mas eu nasci em Lambari, hoje com 57 anos, quase 58. E você lembra um pouco da sua infância em Lambari? Olha, Rodrigo, é interessante, se você fizer uma análise do que eu sou hoje, o que eu fui, praticamente em Lambari, no bairro Silvestrini, a escola que eu estudava praticamente não tem a mesma estrutura que hoje. Matava muita aula, tá? Eu ia para a escola, ficava pelo caminho. Na minha infância em Lambari, eu engraxava muito, né? Engraxava sapato para comprar manteiga, pão. A gente não chegou a passar fome, tá? Mas a gente não tinha aquela mistura que nós temos hoje. Então a minha infância foi uma infância que eu peguei muita traíra com a mão. Isso tinha em Lambari, porque Minas é muito verde e tal, no meio do bambuzal, andando pelo mato, fazendo perna de pau. Enfim, foi uma infância meio que largada. Não que eu tivesse a responsabilidade de meu pai e minha mãe, que era super rigoroso. Você chegava com coisa estranha em casa, ali rezava o terço. Não tinha assim. Mas foi uma infância gostosa. Tomei muita água mineral. Hoje o pessoal tem essa água encanada. Lá em Minas, a minha mãe, Dona Tereza, mandava um dos filhos buscar água, ninguém queria. A gente pegava direto da fonte. Enfim, tinha uma alimentação muito saudável, Rodrigo. Não tinha muita carne, mas arroz, feijão. Sempre minha mãe criava muita galinha, ovo caipira, comida caipira. Hoje eu falo para os meus filhos, só um pedaço de comida de frango caipira. Nossa, que horrível! E é isso que me trouxe até agora. Então, olha, minha infância foi maravilhosa, sem contar a folia de reis, a gente acompanhava. Foi lá que eu comecei a minha vida cristã na igreja. Lembro muito bem da minha mãe levando para a igreja, trazendo, e um papel fundamental do seu Zé Cipriano, da Dona Tereza Ribeiro. Então, a minha infância realmente foi cercada de muita brincadeira, né? Brincadeiras criativas, já que naquela época, 70, você não tinha esse problema que tem hoje de influência, né? Eu nem conhecia o que é droga naquela época, nem sabia o que é isso, não se falava nisso. Mas eu tive uma infância maravilhosa, viu, Rodrigo? Os seus pais são de Minas também? Sim, a minha mãe, eu não me lembro a cidade que ela nasceu, mas em Minas os dois, tá? Minha mãe é uma pessoa também que veio de uma família muito carente. Só para você ter uma noção, meu pai, com uma determinada idade, com 12, 13 anos, foi morar na rua, não ficou com a minha avó, enfim. Mas o pouco que ele tinha, morando em Minas, ele pôde passar para nós. Então, eles são mineiros também de Minas, os dois, né? Tanto pai quanto mãe. Você falou que são 6 filhos, né? São 6 filhos. Hoje nós somos, a Vânia faleceu no ano passado, o Paulo Augusto também faleceu já faz 2 anos, hoje nós estamos em 4. Você é qual desses 6 aí? Dos 6, eu seria o primeiro, veio o Beto, a Vânia que faleceu o segundo, depois sou o terceiro. E como é que foi para você fazer parte de uma família grande, com 5 irmãos, seus pais ali, a infância em Minas? Como é que foi esse povoamento da sua família grande? Então, é engraçado que os meus irmãos mais velhos nunca gostavam de andar comigo. Então a gente tinha que andar com os meninos. Meninos de rua, porque estavam sempre na rua, né?
mas a convivência deles, assim, de fazer o que eles faziam, a gente não fazia, a gente tinha que criar brincadeira, brincar sozinho, né? Aí você tinha, eu tinha muita amizade, né? Você tinha, em Minas, na verdade, naquela época de 70, o povo só via na rua. Então a molecada só via na rua ou vivia pegando peixe, ou você ficava caçando. Lá em Minas tem um local que chama Toca da Onça, em Lambari. A gente muitas vezes ia para lá. Então minha infância, na verdade, com eles, meu irmão cuidava de cavalo, que era o Paulo Augusto Ribeiro, sempre cuidou de cavalo. O Beto gostava de pescar, né? Gosta ainda, porque está vivo hoje. As meninas sempre ajudando a minha mãe, mas praticamente a convivência com eles eu posso ir? Não, você não vai não, você vai ficar em casa. Como você, por ser o terceiro, não adianta, eles não levavam mesmo. E onde eles iam, eu não ia mesmo, porque eu ia para outra banda. Mas, de qualquer forma, as meninas eram separadas, né? Ajuda sempre a minha mãe. Mas até que a convivência foi boa, a gente conseguiu ali se unir, mas aquela história, né? Hoje eu vejo algumas crianças, por exemplo, que elas não sabem brincar sozinho. Eu tinha que brincar, tinha que inventar, meus irmãos não levavam mesmo. Não, você vai ficar em casa mesmo, você é pequeno, você vai atrapalhar. Ah, mas Beto, o Dutch me lembra, não, você não vai não. É mais ou menos isso. O seu pai trabalhava em quê? Meu pai foi garçom em Minas. Ele trabalhou no Hotel Resende, né? No Hotel Resende ele ficou um bom tempo. Inclusive o Hotel Resende hoje, meu pai era conhecido como Zezico, né? Depois que meu pai nos trouxe para Jacareí, trabalhou aqui no Brito. Na época que o Brito, onde era o Habib's, se não falar a memória, né? Mas a profissão dele foi essa, trabalhava muito à noite, dormia muito à tarde. Meu pai era uma pessoa muito fechada, né? Em razão de dialogar, de falar. Eu me lembro numa vez que eu cheguei em casa trazendo o objeto da rua que eu tinha achado, nossa, devolvo imediatamente, com um tapa na orelha, mas era o jeito dele. Mas era um bom profissional, né? O problema do meu pai foi o álcool. O álcool trouxe uma tragédia para ele, tanto é que meu pai faz 4 anos que faleceu, e da última vez que o álcool o levou para o hospital, foi há 6 anos, isso já em Jacareí. Da outra vez que ele foi, ele não voltou mais, porque ao beber tanto durante a semana, ele bateu, no sábado, ele da sala para a cozinha, voltou e bateu a cabeça. Mas era um garçom de primeira mão. Meu pai realmente servia muito bem, muito simpático. Tem algumas pessoas aqui em Jacareí que o conheciam. Eu não me lembro o senhor agora, um garçom muito simpático, não lembro o nome dele. Sempre pergunto do meu pai, seu pai está vivo? Eu falei, já foi. Mas se continuasse na profissão, seria bem sucedido. Então, garçom mesmo. Sabia fazer empadas muito bem também. E ele resolve vir para Jacareí por conta de trabalho ou não? Então, chegou uma hora em Lambari em que o sonho nosso já começou a se complicar. Os filhos foram crescendo, aí você tem a necessidade financeira. Aí meu pai resolveu vir para Jacareí. Ele conseguiu um emprego no Brito. E nisso a gente conseguiu uma casa alugada na Rua Boa Vista, uma casa grande. Então o que nos trouxe para Jacareí foi justamente aquele anseio dele de pensar no nosso futuro. Não que em Lambari não tivesse futuro, mas ele entendeu que o momento lá em Lambari não seria o suficiente para ele. Não estava ganhando muito bem. Os nossos natais, Rodrigo, em Lambari, só para você ter uma noção, em Lambari a gente chama aquele visitante do Rio de veranistas. Os nossos presentes de Natal, quem trazia eram os veranistas, o pessoal do Rio de Janeiro. Então, essa era a nossa vida, era limitada. Só que os filhos foram crescendo e meu pai, eu acho que teve uma visão, né? Vamos sair daqui. Viemos de caminhão. Caminhão aberto, assim, no sentido de... Eu me lembro até hoje, madrugada, nós chegamos aqui em Jacareí, eu estranhei, não fiquei em Jacareí quando nós chegamos. Fui para casa da minha tia Lourdes, né, a qual eu atribuo a ela toda essa minha caminhada. Não que a minha mãe não fizesse a parte dos outros irmãos, mas eu consegui vencer nos estudos, graças a que eu tive em São Paulo. Mas por isso que eu vim para Jacareí.
E essa saga, né, de vocês terem vindo de caminhão para cá, Jacareí, você vai direto para casa da sua tia, como é que foi a sua adaptação particularmente, como uma criança de 10, 11 anos? Olha, quando eu cheguei em Jacareí, eu não gostei da cidade. Não gostei e me senti um peixe fora d'água. Estranho isso que aconteceu comigo. Agora, a aventura de ir para casa da minha tia, o que eu vi lá, depois eu voltei, depois de um ano. Porque lá é o seguinte, aqui eu tinha uma liberdade, não que lá não tivesse, mas a não liberdade não dada pela minha tia, fez com que eu se tornasse mais responsável. Na casa da minha tia eu peguei uma escola rígida, que eu estudava pela manhã. Após o almoço, meus primos cobravam tabuada, cobrava tarefa, tinha que varrer a casa, de vez em quando lavar a louça, sair com meu tio, que era bombeiro, para ele fazer o serviço de extintor. Então, aí depois eu retornei para Jacareí. Eu falei, não, vou voltar para minha mãe aqui em Jacareí. Não, então eu voltei para Jacareí, mas foi um ano só que eu fiquei em São Paulo. Eu sou grato, né? Mas eu acabei não me adaptando lá também. Porque lá meus primos eram todos grandes, eu não podia, né? Boris, com todo o carinho que o Vander, Valdir tivesse comigo, não deu certo. E eu retornei para Jacareí. Aí eu fui ver Jacareí diferente, né? Aí eu comecei a estudar na escola João Feliciano. Aí a minha mãe, olha só como é mãe, né? Precisa arrumar um emprego para esse menino. Foi na Jan. O Pezão, naquela época que trabalhava lá, o seu Toninho, o Pezão, tem muita saudade dele, né? E aí ali começou a minha trajetória como guarda-mirim. Aquela farda amarela, que você usava cap. Nossa, era horrível aquilo. Mas foi graças a Jan que eu comecei a traçar o meu destino. São Paulo primeiro, né? Depois aqui em Jacareí, minha mãe também, com todo o sufoco. Imagina aquela mulher. Minha mãe era uma pessoa muito batalhadora, viu, Rodrigo? Meu pai continuou trabalhando. Então eu vejo que eu sou fruto de uma família que somou esforço, né? Uma coisa que eu vejo na minha família, nessa trajetória, é Deus em primeiro lugar. Isso eu repito para você. Independente da sua situação, se eu tenho o que eu tenho hoje, uma mulher que chamava Dona Teresa, ao seu Zezico, e aquilo que ela falou para mim. Então, a minha família, mesmo essa viagem, essa correria, teve um papel fundamental. Para a gente encerrar o primeiro bloco, dessas suas origens mineiras, você guarda alguma característica de personalidade ou de culinária, de gostar de pão de queijo, essas coisas? Olha, em Minas, incrível que pareça, eu vou ser sincero com você. Eu morei muito em Minas, eu gostava muito de galinha caipira. Agora, o feijão preto, a feijoada, a couve. Porque a gente, na verdade, Rodrigo, a gente não tinha muita opção de escolher pela situação econômica que nós tínhamos, né? Mas, realmente, há uma diferença de um queijo de Minas, é completamente diferente desse industrializado. Então, o ovo caipira, aquela comida com um tempero agradável é diferente, o tempero mineiro é outra coisa. Então, em termos de culinária, o que eu trago é a galinha caipira, que eu adoro muito, coisa que em casa não entra, porque ninguém come. Meio de personalidade sua, de mineiro, quando a gente fala em mineiro, fala aquela mineirice de ser quieto, tem alguma não? Olha, eu vou falar para você, eu acho que eu sou descontextualizado do mineiro, não falo demais, eu e minha irmã que faleceu, mas ela já tem uma característica de mãe, né? Dona Teresa sempre falou muito. A Dona Teresa, por exemplo, se desse, ela gostava muito de evangelizar, né? Se abriu brecha, ela falava e dava um folheto. A minha característica de falar muito, o mineirinho é quieto. Quem é mais quieto era o Beto, né? A Elani e a Priscila. Eu acho que eu fui o único mineiro que não foi quietinho. Tá bom, a gente vai fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.